Pessoal, quero compartilhar um devocional, uma palavra com vocês. Para isso, quero ler um texto que está em Mateus, no capítulo 8, versículo 13, que diz o seguinte: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e te seja feito assim como crestes. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Tem uma outra versão que diz assim: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. E eu fui pesquisar um pouquinho o que significa isso, conforme a tua fé. E o significado de conforme a tua fé significa o seguinte: ela é usada para convicção e verdade. Então é algo que gera convicção em minha vida. Ela é uma verdade estabelecida em minha vida, para a qual um homem, uma pessoa, é impelido por uma certa prerrogativa. Prerrogativa significa vantagem, uma regalia, um privilégio interno e superior à lei da alma. Significa, resumindo tudo isso, confiar que Jesus é capaz de me ajudar. Então Jesus chega para aquele centurião e fala assim: seja feito conforme a tua fé. Jesus está dizendo assim: olha, como você crê que eu sou capaz de te ajudar, seja feito então dessa forma. Não sei se você já se perguntou isso, eu muitas vezes me pergunto isso. Por que será que algumas vezes, algumas coisas acontecem na minha vida de uma forma rápida? E tem algumas coisas que parecem estar demorando um pouquinho. Até eu casar, eu demorei. Nossa, mas tem umas pessoas que são rápido, né? Só que também quando encontrei a Kessia, deu 2 meses, casei, coloquei a aliança ali, está feito. Tem algumas coisas que acontecem mais rápido, tem algumas coisas que acontecem mais devagar. Você não tem essa impressão? Por que isso muitas vezes acontece na nossa vida? Sei lá, vamos dar um exemplo, né? Um trabalho. Você faz uma faculdade. Você faz engenharia, estuda ali 5 anos, e vou me formar, e eu já quero sair da faculdade com estágio, e quando eu terminar a faculdade, na empresa que eu estou estagiando, eu já quero ser registrado então como engenheiro, e já quero então ganhar o piso salarial de engenheiro, porque você entra na faculdade já imaginando quanto que é esse piso, quanto que eu vou ganhar. E aí você termina a faculdade e muitas vezes você não fez o estágio, você não teve emprego, e você às vezes ainda fez um financiamento para pagar essa faculdade. E você olha, não é possível. Parece que todo o planejamento, toda a programação que eu fiz, ela não acontece, ou ela demora para acontecer. Por que muitas vezes isso acontece com a gente? Não sei se acontece com você, né? Comigo isso aconteceu várias vezes, e às vezes ainda acontece. Eu tenho essa sensação que acho que está demorando algumas coisas para acontecer, poderia ser mais rápida. Deus, será que você não perdeu o time aí? Será que você não está um pouquinho atrasado? O que está acontecendo? Eu tenho orado, eu tenho dito, o que está faltando para que essa coisa seja real, seja verdade na minha vida? E nesse texto que nós aprendemos um pouquinho sobre isso. A forma que aquele homem, aquele centurião, ele depositou a confiança dele em Jesus, fez com que ele vivesse exatamente aquilo que ele imaginava. Ele chega e fala: olha, eu creio que você pode trazer esse resultado. Ele não disse com essas palavras. Jesus que olha para ele diz: olha, conforme a tua fé, então isso será feito. Ele não chegou a abrir a boca para falar isso para Jesus, mas a atitude dele demonstrou aquilo a Jesus. E Jesus podia enxergar que ele confiava exclusivamente em quem Jesus era. Por isso que eu quero comentar com vocês que o título dessa mensagem é Crendo Corretamente. Para isso, vamos ler um texto de Marcos 5, do versículo 25 a 34. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos
e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Imagina o cenário, né? 12 anos sofrendo, você gasta o que tem e o que não tem, e em vez de ver o resultado acontecer, tudo ainda piorava. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe então os discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem isto o fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe então Jesus, disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Creram Jesus. O primeiro ponto dessa mensagem é ouvir a Jesus. O texto que nós lemos, essa história, fala que a mulher então estava ouvindo falar de Jesus. Imagine, né, naquela época, imagine nós aqui, né? Todos os fins de semana nós ouvimos falar de Jesus. Agora imagina que Jesus está aqui hoje. Vamos pôr assim, a pessoa física de Jesus está aqui hoje. Então as pessoas estavam na presença de Jesus, as pessoas queriam estar ouvindo Jesus falar, as pessoas queriam conhecer Jesus, as pessoas estavam perto. Sabe, se no retiro estava aquele calor, você já queria uma água, ficar meio sozinho, queria ficar... Imagine esse cenário, né? Tanta gente em cima de Jesus. E aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela ouvia as histórias. Que histórias? Olha, existe um homem que está sendo falado que é o Filho de Deus, um homem que tem realizado milagres, um homem que tem poder para curar, um homem que tem expulsado demônios. Ela estava ouvindo sobre Jesus. E isso fez com que ela tomasse uma atitude, uma decisão de ir até Jesus. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é ouvir a Jesus. Aquela mulher, ela estava ouvindo durante o seu dia a respeito de Jesus. Eu e você, durante o nosso dia, nós temos algumas possibilidades. É a gente ouvir o que o colega de trabalho está falando, é a gente ouvir o que a mídia está falando, é a gente ouvir o que o Instagram está falando, é a gente ouvir o que os amigos da faculdade estão falando, ou a gente pode simplesmente ignorar isso aqui e deixa eu ouvir um pouquinho de Jesus. A pergunta que fica é, qual é o meio que eu tenho vivido a minha vida? O meio onde tem falado dessas coisas naturais, ou em um meio onde tem sido dito sobre Jesus? Aquela mulher estava ouvindo falar sobre Jesus. E quando ela teve a oportunidade de ver Jesus, ela então toca nele e ela recebe, ela é curada. Eu e você, no nosso dia a dia, nós temos essa possibilidade hoje. Por mais que lá no seu trabalho, vamos imaginar aqui, né? No seu trabalho, sei lá, no seu departamento são 10 pessoas e só você é cristão. Não é que você vai sair desse departamento, eu vou, amanhã, segunda-feira, eu vou pedir desligamento e não vou trabalhar na igreja. Não, não é isso. Por mais que ali, aquelas 10 pessoas não sejam cristãs, o meu comportamento naquele lugar tem que ser como dessa mulher. Se essas pessoas aqui não estão ouvindo falar de Jesus, elas estão ouvindo qualquer outra coisa, cabe a mim e a você chegar naquela roda e dizer, você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Posso falar de Jesus para você? Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Antes daquela mulher receber um milagre na vida dela, alguém estava falando do que Jesus estava fazendo. Senão, talvez ela nem tivesse conhecido Jesus. Como que ela chegou até Jesus? Como que ela ouviu? Porque alguém estava falando. E esse sou eu e você. Cabe a mim e a você falar de Jesus nesse ambiente. Da mesma forma que cabe a mim e a você ouvir somente o que Jesus tem falado.
Eu tenho ouvido Jesus falar comigo? Eu tenho escutado Jesus falar comigo? É como que nós escutamos a voz de Deus? Como que nós escutamos Jesus falar com a gente? Se eu não consigo escutar a voz de Deus no meu dia a dia, como que eu chego, né, nesse ambiente aqui e consigo falar então de Jesus? Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, né, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele falaria daquilo que ele viu e ouviu. E o que ele viu e ouviu foi Jesus. E esse mesmo Espírito, então, fala que quando Jesus foi exaltado, ele enviou o Consolador. E esse mesmo Espírito, então, agora ele habita em mim e você. Como que nós ouvimos falar de Jesus? Através do Espírito Santo. Mas se eu não tenho, então, essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo, como que eu ouço falar de Jesus? O primeiro passo para eu e você começarmos a viver algumas coisas que Deus já tem depositado para nós, é ouvir sobre Jesus. É chegar assim, Espírito Santo, fale um pouquinho de Jesus para mim. Sabe, começar o dia, né? Eu trabalho no mercado ali, eu já contei isso para vocês, né? Mas eu saio, eu oro em casa, faço meu devocional em casa antes de sair, e no caminho, eu vou orando, Espírito Santo. Eu tenho aprendido com o pastor Pio isso, né? O pastor Pio tem falado assim, receba esse dia. Tem um texto que diz isso, né? Salmos. Olha, esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nesse dia. Regozijemos-nos nesse dia. Tipo, Senhor, eu recebo esse dia na minha vida. E eu declaro que esse dia vai ser uma bênção. Espírito Santo, fale comigo um pouquinho mais. O que você tem preparado para mim nesse dia? Começar o nosso dia tendo uma certeza. Deus está comigo. O Espírito Santo tem falado de Jesus para mim. Eu chego nesse ambiente aqui profissional, de faculdade, de família, com uma convicção. Eu tenho escutado um pouco sobre Jesus. Eu tenho escutado a voz de Deus. Eu tenho ouvido Deus falar comigo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, pode ter certeza, a nossa vida não é igual. É por que a gente volta do retiro, né? Hoje no grupo familiar, né? A gente conversando ali, nossa, a gente volta, meu Deus, vem diferente, vem... Porque a gente tirou 3 dias ali, nem 3 dias, né? Vamos colocar aqui uma noite, um dia, um meio-dia, para ouvir mais a palavra de Deus, para estar reunido no corpo, brincar com o jovem, jogar uns no lago. Mas isso nos alegra, né? Isso não nos fortalece, a gente não volta diferente. Agora imagina viver todos os dias dessa forma. Com certeza, no teu grupo familiar tem alguém que não vem no grupo familiar. Ou é só no meu? Todo mundo tem apacentador, olha, não vem. E eu e você, nós podemos pegar na segunda, na terça, não veio hoje, amanhã eu posso pegar um celular e mandar um áudio. E aí, Piá, tranquilo? Cara, senti tua falta ontem no grupo familiar. Cara, ontem tivemos uma mensagem, foi falado sobre ouvir Jesus, sobre falar de Jesus. Cara, só queria deixar esse pensamento com você. Eu amo você e você pode contar com a gente. 30 segundos, é isso? Pode ter certeza, ele vai começar o dia dele diferente. Por quê? Porque alguém começou a falar de Jesus, e ele começa a ouvir sobre Jesus. E Jesus, então, começa a mudar a nossa vida. Começa a transformar a nossa vida. Cabe a mim e a você isso, ouvir sobre Jesus. Nós ouvimos Jesus pela sua palavra. Nós ouvimos Jesus orando. Nós ouvimos Jesus conversando com o Espírito Santo, compartilhando a nossa vida, tendo um relacionamento com Ele. Sabe, tendo um relacionamento. Eu tenho aprendido muito isso. Eu, na virada de ano, a primeira vez que eu fiz isso com a Kessia ficou meio assustado, assim, meu Deus. Virada de ano a gente não faz aquelas metas, né? A minha meta para o ano que vem é chegar nos 80 quilos. Aleluia, amém. Já comecei já, tá, pessoal? Não estou esperando pela onda, já comecei já. Mas a gente coloca aquelas metas. Cara, eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou fazer a faculdade, eu vou namorar, eu vou encontrar aquela menina, eu vou ser encontrada. A gente coloca aquelas metas, faz toda aquela listinha. A gente faz isso. E uma das coisas que eu tenho aprendido, tenho feito nesses últimos anos, é eu sento na mesa e aí, Espírito Santo, qual que é a tua? O que você tem aí para esse ano? E fico quieto. Espírito Santo, fala para mim qual que é, o que você tem para mim aí?
Como que a gente vai viver esse ano? No início desse ano eu fiz isso. No meu aniversário, o Romulo fez uma oração. E o Romulo disse assim: Lucas, esse é um ano de não andar mais assim. É um ano de andar assim, ó. dias, 25 dias depois de virar o ano, nós temos ainda mais um trimestre. A gente pode viver assim. Vamos viver esse trimestre, em vez de aqui, vamos viver assim? Ouvindo a voz de Deus, tornando a voz de Deus conhecida. Nós podemos viver essa vida. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, a vida dela foi transformada. Eu e você temos ouvido falar de Jesus dia após dia. O que nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós? O tamanho da nossa fé. O quanto eu tenho fé, o quanto eu deposito fé de que Jesus é capaz, é suficiente de me ajudar. É isso que impede eu e você de vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Ouvir Jesus significa que nada que está sendo dito é superior ou mais poderoso do que aquilo que ele diz. O centurião creu e Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Que fé é essa que Jesus estava falando? É fé em Jesus, fé de que Jesus era capaz. Muitas das vezes eu e você tentamos do nosso jeito. Não, aqui eu consigo, aqui eu não preciso de Jesus. Às vezes eu entrei na empresa e eu orei para entrar na empresa. Para sair eu simplesmente saio. Não, se eu orei para entrar, eu vou orar para sair. Se eu ouvir a voz de Deus me dando uma oportunidade, eu vou ouvir a voz de Deus: olha, essa oportunidade chegou ao fim. Nós precisamos aprender isso, ouvir isso, ouvir a voz de Deus e viver essa vida. É isso que Ele tem para mim e para você. A fé é crer somente e exclusivamente na obra de Cristo Jesus. Então a fé é para crer exclusivamente na obra de Cristo Jesus. Quando nós depositamos essa fé exclusivamente na obra de Cristo Jesus, nada nesse mundo é impossível para mim e para você. Inclusive chegar nesse meio aqui e falar de Jesus, tornar Jesus conhecido. Não, o que nos impede de falarmos, tornarmos Jesus conhecido, fazer essas pessoas ouvirem Jesus? Nada. O que impede eu e você de vivermos tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós? Se eu tenho fé em Cristo Jesus? Nada. A questão é, eu tenho fé o suficiente de que Jesus é capaz de me ajudar? Amém, eu creio. Ponto, assim é. Agora, se eu acho que Ele é capaz de me ajudar só um pouquinho, então é só um pouquinho mesmo. Eu já orei, não acontece nada. Não vai acontecer mesmo. Não, mas eu já declarei, eu peguei ali os versículos, anotei e fiquei repetindo manhã, tarde e noite. Não aconteceu nada. Não vai acontecer nada mesmo. Jesus, o Evangelho, é uma vida. Não é uma regra. Não é um receituário, faça isso, aquilo. Não, é uma vida. É uma vida de relacionamento com a verdade. É uma vida de relacionamento com a palavra. É uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. É ouvindo falar de Deus. É tornando, o pastor Romulo comentou no retiro, é conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Isso resume a nossa vida cristã. Quando cremos em Cristo Jesus, cremos que a palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é permanente. E aí vem o ponto 2, que é crer em Jesus. Olha o que diz lá em Marcos 5,34, na mesma história que nós estávamos lendo. Disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou. E aqui esse versículo mexe comigo. Porque um pouquinho antes, Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem tocou em mim? E os discípulos: ô Jesus, você está de sacanagem. Cara, olha o tanto de gente que está aqui, se me pergunta quem tocou em você. Quem tocou em você? E aí vem esse versículo, que Jesus então chega para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Crer em Jesus é o segundo ponto. Como que eu e você cremos em Jesus? Qual que é a nossa visão de Jesus? Qual é a nossa visão de Deus? Jesus ali, ele queria saber quem tocou nele, não para acusar.
Quem foi que tocou em mim aqui? Eu senti que saiu algo de mim aqui, eu quero saber quem que tocou em mim. Eu não queria ter curado ninguém. Não foi essa a reação de Jesus. Jesus chega e fala assim para aquela mulher: filha, ei, filha, a tua fé te salvou. Ei, filha, a tua fé te salvou. Ei, filha, a tua fé te salvou. Jesus não estava querendo saber para apontar o dedo, por que você fez isso? Não. Aquela mulher talvez no primeiro momento ficou meio, o que eu falo? Eu me apresento ou não me apresento? Só que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, ela ouviu falar do poder de Deus. Ela crê que Jesus é o Filho de Deus. Então ela chega diante de Jesus e fala: Jesus, fui eu aqui, ó, fui eu. Eu estou aqui, ó, fui eu. Ela cria em Jesus. Ela sabia quem Jesus era. A forma que eu e você cremos em Deus determina a nossa vida, como nós vivemos o nosso dia. Se eu creio que Jesus é um carrasco, na minha cabeça Deus só está esperando eu pisar em falso para me dar uma castigada. Deus só está esperando eu errar aqui para me dar uma cintada. Eu, quando era mais novo, meu pai falava assim: Lucas, amanhã a gente conversa. Acabou o dia, a noite, eu só queria chegar no outro dia para saber o que era essa conversa. Se eu creio que Deus é um carrasco, eu imagino um Deus assim. Deus só está esperando eu errar para dizer: Lucas, depois a gente conversa. E como que eu vivo a minha vida? Aqui, tem que ser certinho, não posso errar. Ih, errei. Não vou na igreja mais, porque eu errei. Não vou no grupo familiar mais, errei. Isso aí mesmo. Deus é punidor, Deus quer me castigar. É o levante de Satanás aqui, olha só, o inferno se levantando. É Deus permitindo o diabo tocar na minha vida. Porque nós cremos que Deus é um carrasco. Ou então, Deus não está nem aí para nada mesmo. O mundo está esse caos aí porque Deus está dormindo lá, Deus não está nem aí para ninguém. Então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, porque tanto faz eu por mim mesmo. Não tem ninguém para me ajudar, é isso aí. Vou viver a vida aqui, seja o que Deus quiser. Na verdade, o que Deus quer, tanto faz, não está fazendo nada mesmo. E a gente vive a vida assim, loucamente. Seja o que Deus quiser. Agora, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela deu crédito àquilo que ela ouviu falar de Jesus. E o fato dela dar crédito em quem ela ouviu falar de Jesus, fez com que ela chegasse diante de Jesus e falasse: ei, fui eu. E Jesus pôde olhar para ela e dizer: filha, a tua fé te salvou. Filha, pelo fato de você crer que eu sou capaz de te ajudar, vá em paz. E eu e você podemos ir em paz. Porque da mesma forma que Jesus chamou aquela mulher de filha, Deus olha para mim e para você e diz: filho, vá em paz. Filho, pode ir em paz. Não, mas como é que vai ser 2020? Cara, pode ir em paz. Como que vai ser a segunda? Pode ir em paz. O que será que vai acontecer? Pode ir em paz. Pode ir em paz. A tua fé é capaz de acreditar que eu sou o suficiente para trazer o resultado para a sua vida. Aquela mulher cria nisso. Aquela mulher depositava sua confiança extremamente, somente em Jesus. Jesus não nos vê com olhos de acusação. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu não duvido do que Ele diz e eu não duvido de quem Ele é. Sabe aquelas histórias, mas será mesmo que é isso? Com certeza, se a gente perguntar aqui, todo mundo aqui teria alguma história em algum momento da sua vida que não permitiria você duvidar de quem Deus é. Foi uma porta de emprego, foi um milagre, foi uma oração respondida, foi o jacaré verde que você pediu e passou na tua frente um dia no retiro. Alguma coisa aconteceu que não te dá essa possibilidade. E se nada disso aconteceu, existe uma prova concreta para você não duvidar. Um dia Deus demonstrou seu amor, dando Jesus para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar. E Ele ressuscitou, foi exaltado, nos mandou o Consolador. E hoje eu e você podemos viver essa vida. Que vida? Vida de ir em paz.
sem medo, sem nenhuma preocupação. Porque a nossa fé na obra de Cristo Jesus é o suficiente para produzir qualquer resultado que eu e você precisamos. Ponto 3, declarar a verdade. Primeiro, ouvir Jesus. Ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto, declarar a verdade. Olha o que diz em Marcos 5:28. Porque ela dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Porque ela dizia, dia após dia, se eu tocar em Jesus, vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, cara, fica quieto. Não. Se eu tocar em Jesus, vou ser curado. Ei, para de falar, eu já entendi. Não. Se eu tocar em Jesus, vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, vou ser curado. Não. Se eu tocar em Jesus, vou ser curado. Ela ficava repetindo isso diariamente, todos os dias. E quando ela toca em Jesus, o que acontece? O que acontece? Ela é curada. A palavra de Deus diz, porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, de dar um futuro e esperança. Então, a minha vida é baseada na verdade, no que Jesus fala, ou no que falam aqui? Não, é no que Jesus fala. É simples. É o que nos impede de vivermos tudo aquilo que Jesus tem para nós. Crer somente que aquilo que Ele diz é verdade. Ignora isso aqui, sabe? Deixa isso de lado. Não abandonar no ponto de dizer, vocês não sabem de nada, mas a ponto de eu poder chegar aqui e falar, ei, não é assim. Eu tenho um outro estilo de vida. Eu carrego comigo uma verdade, algo que vai transformar a sua vida. Sabe essa culpa, sabe essa condenação, sabe esse peso de que tenho que fazer? Cara, deixa isso de lado. Eu tenho uma outra vida para te oferecer. Declarar a verdade. Ela repetia isso dia após dia. Ao crer corretamente, nós passamos a declarar corretamente. Não fico mais narrando, né? O pastor Pio tem falado isso dia após dia no culto de domingo. Até um incentivo a você venha no culto de domingo também. Nós somos fortemente edificados. A gente começa a semana, sabe o retiro? É naquele nível para mais. E a gente começa a semana lá em cima. E o pastor Pio tem falado isso. Precisamos declarar corretamente, não ficar narrando as coisas que estão acontecendo aqui. Mas declarar a verdade. É isso que faz eu e você vivermos uma vida vitoriosa. Sabe a vida poderosa, aquela coisa toda? Nossa, Davi fez, Paulo fez. Essa vida eu e você também podemos viver. É só crer corretamente em Cristo Jesus. Declarar essa palavra. Ouvir falar dele. Tornar ele conhecido nesse mundo. Eu declaro dia após dia. Eu declaro ao acordar. Declaro no caminho do trabalho. Declaro no trabalho. Sabe, no trabalho. Você às vezes acha que não, mas no seu trabalho o diabo se levanta lá, meu irmão. Aquela perturbação do teu lado que trabalha com você é Satanás. Sabe, tem que mandar Satanás ficar quieto. Sabe, Satanás, sai daqui, cara. Eu rejeito você. Eu trabalho no mercado ali, volta e meia, eu estou andando no corredor, já falei para vocês isso, repito, né? Eu estou andando eu lá e estou falando, Satanás, sai daqui. Sai daqui, cara. Sai desse ambiente. Fecha a boca lá, sai daqui. Você já foi derrotado. Precisamos lembrar ele, ouvir falar da verdade. Ei, Cristo Jesus já venceu Satanás, já deixou ele debaixo dos nossos pés, e ele nos deu autoridade para ligar e desligar. O que eu e você temos que fazer? Pegar essa verdade e dizer, Senhor, eu creio nisso aqui, eu toco no Senhor, eu trago a existência essa palavra. É isso que guia nossas vidas, é isso que norteia as nossas vidas. Não é o que os caras estão falando. Tem gente aqui, alguns jovens que estão noivos, vão casar daqui a alguns dias. E aí um dia no trabalho lá o pessoal comentou. O pessoal falando assim, falando sobre casamento. E eu quieto. Assim, meu Deus. Eu quieto, de repente, né, Lucas, o que você acha? Aí respirei. Falei assim, então, na verdade, casamento é uma bênção.
O problema é que se você escolher o mal, aí o teu casamento é isso que você está falando. Eu, graças a Deus, escolhi baseado na verdade. Meu casamento é uma bênção com Cristo Jesus. Então você que vai casar, sabe, ignora. Nossa, agora está sendo enforcado o meninão ali. Não esqueça futebol. Que esqueça futebol? Não é nada disso. Nossa, agora só vou cozinhar em casa. Nada, que só cozinhar? Ele vai te levar para jantar todo fim de semana, fica tranquila. Lambando, aleluia. Amém. A pergunta que fica é: você crê nisso? Sabe esse lugar que está vazio aqui, né? Você crê que semana que vem ele pode estar ocupado por alguém? Eu creio nisso. E o crer requer uma atitude de ouvir a Jesus e tornar Jesus conhecido. Essa é a nossa vida cristã. Por que a gente vem à igreja? Não é para dar o giro lá, né, Não, pentecostal. Não é só para orar em línguas. Não é só para cantar louvores. Tudo isso faz parte. Mas vir à igreja também eu vou trazer um colega, eu vou trazer um amigo, eu vou trazer a pessoa que eu estou gostando. Tornar Jesus conhecido, traga para esse ambiente. Às vezes a gente quer, não, eu vou evangelizar, mas então eu vou lá na balada lá, vou lá então. Cara, se o Espírito Santo te conduziu lá, amém. Mas eu acho mais fácil ele te conduzir a trazer aqui. Sabe, traga ele aqui. Torne Jesus conhecido. Se eu e você cremos que isso aqui é verdade, e nós vivemos a nossa vida baseado nisso, você acha que aquelas pessoas não querem viver a mesma coisa que nós vivemos? Nós comentamos um dia na reunião de Gravetos, né? Se você não conhece o Gravetos é um grupo de jovens aqui do Aba Jovem, que gastam um tempo em oração a cada 15 dias. Venha participar com a gente. E um desses dias nós estávamos ali orando. E foi numa véspera de feriado. E a gente conversando ali, a gente falou: nossa vida é muito top, né, cara? Nossa vida é muito massa. A gente começou a dar risada, né? Daí um menino assim: por quê? Você não pensa, quarta-feira, véspera de feriado prolongado, a gente poderia estar em qualquer lugar. Talvez sair hoje, será na segunda-feira, quebrado, sem dinheiro, passando mal. Mas nós escolhemos estar aqui, tocando violão, a gente orando, cantando louvor. Esse cara, a nossa vida é muito top. Você tem noção disso? A gente consegue ser feliz, a gente consegue festejar, viver uma vida alegre, uma vida abundante, estar junto num corpo reunido, sem precisar de outras coisas, somente depositando a nossa fé em Cristo Jesus. Nossa vida é muito top, é muito boa. Você crê nisso? E caminhando para o encerramento, quero compartilhar com vocês uma história que eu já disse para vocês uma vez, do elefante, né, que tinha a criancinha que estava com a família, e aí, pensa, uma criança de 8 anos, 9 anos, e os pais falaram assim: nós vamos no zoológico. Quando, pai? Amanhã. E o menininho ficou então todo feliz. Nossa, amanhã nós vamos no zoológico. E ele deitou na cama e ficou imaginando a girafa, o leão, ficou imaginando todos os bichos do zoológico. E ele acordou no outro dia: então nós vamos para o zoológico. Então eles chegam no zoológico, o menino está andando com os pais, conhecendo o zoológico, vendo todos os animais, e chega um momento que ele se depara com um elefante. E aquele elefante, aquele animal tão grande, tão forte, estava com uma cordinha e uma estaca, desse tamanho assim, 20 centímetros, fincada no chão. E aquele menino ficou olhando para aquele elefante, olhando para aquela estaca. E ele ficou assim: tem alguma coisa errada aqui. E aí o dono do zoológico estava próximo, ficou olhando para o menino e disse: está tudo bem? E ele: tá, mas estou achando estranho isso aqui. Ele disse: o que você está achando estranho? Eu estou vendo um animal tão grande como esse, um elefante tão forte, e ele está sendo segurado somente por essa estaca aqui. Ele: isso está? Mas como isso é possível? Se ele simplesmente levantar aqui a pata, ele arrebenta isso aqui. E a resposta do dono do zoológico foi simples. Ele disse assim: isso é fácil de responder. Esse elefante simplesmente não conhece
a força que ele tem. Se ele conhecesse a força que ele tem, com certeza ele faria isso. Mas ele não conhece. E aí nós temos um texto em João, no capítulo 17, versículo 13 a 19, que diz o seguinte: mas agora, Jesus falando, vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Da mesma forma que aquele elefante não conhecia a força que ele tem, estava preso por uma estaca. Muitas vezes o que impede eu e você de vermos tudo aquilo que Deus tem para nós é não conhecermos a força que eu e você temos. Qual é a força que eu e você temos? O texto diz ali: Pai, eu dei-lhes a tua palavra. Que palavra é essa? A mesma palavra que disse lá no princípio: e haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o homem foi feito à imagem e semelhança. A mesma palavra que sustenta todas as coisas que nós estamos vendo aqui. A mesma palavra que tudo aquilo que é visível foi criado pelo invisível. Essa palavra foi nos dada. O que nos dá poder de fazer alguma coisa é a palavra de Deus. Nós cremos na obra de Cristo Jesus, nós cremos nela. Ela é a verdade, ela é a verdade. Pai, o mundo os odiou porque o mundo não os conhece. Pai, eu estou entregando aquilo que o Senhor me deu, entregando a eles. E eu e você temos essa palavra. Eu e você podemos viver uma vida vitoriosa. Eu e você podemos viver a vida que Deus sonhou para nós vivermos. Não somente eu e você, mas o mundo não os conhece, o mundo os odeia porque não os conhece. Ou seja, Pai, da mesma forma que eu e você recebemos isso, cabe a mim e a você levar essas pessoas aqui, porque elas não o conhecem. Da mesma forma que eu e você podemos hoje viver, desfrutar de tudo aquilo que a palavra de Deus nos dá direito, cada uma dessas pessoas aqui também tem a oportunidade de viver isso. Basta eu e você abrirmos a nossa boca, tornar Jesus conhecido, e um dia, nós poderemos ver alguém que gostaria de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você poderá ver aquela pessoa saindo daquele lugar, vindo até aqui à frente, fazendo uma oração de confissão, e você poder olhar para ela e dizer: mais uma vida transformada. Da mesma forma que aquela mulher foi curada, você pode trazer essa salvação na vida de alguma pessoa. Dê-lhes a tua palavra é verdade. O meu incentivo para você é: despreze tudo aquilo que o mundo tem dito a você que é certo. Ignore, deixe de lado, zombe daquilo. Por mais que pareça legal, deixe de lado. Creia somente na palavra de Deus. Creia somente naquilo que Ele diz a seu respeito. E todo o resto, pode ter certeza, todo o resto é inferior. Todo o resto é distração. Porque a verdade está na palavra de Deus. 2 Timóteo 1,12, para nós encerrarmos, diz o seguinte: por essa razão eu sofro também essas coisas, mas eu não me vergonho. Sabe, não se vergonhe. Seja sem vergonha. Sabe, não tenha esse complexo. Nossa, eu não vou postar que eu estou na igreja, eu não vou de novo no sábado, vão ficar tirando sarro de mim. Não se envergonhe, porque eu sei em quem eu tenho crido, você sabe em quem você tem crido, e nós estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Que dia é esse? O dia que nós ouviremos o som da trombeta tocar, os céus se abrindo, e eu e você subindo para a glória com o nosso Pai Celestial, e nós poderemos olhar e dizer:
tudo aquilo que a palavra de Deus disse a meu respeito é a verdade. Eu creio nela, eu vivi ela, eu compartilhei ela. Não me envergonho, não se envergonhe, pelo contrário, compartilhe, porque eu e você temos crido que Ele é poderoso para guardar tudo aquilo que Ele já nos deu até aquele dia. Amém? Continuem abençoados. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.